Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, continuando o nosso assunto que fala sobre a Roma Antiga. Então, na outra aula, a gente falou sobre a origem do Império de Roma, sobre a fundação. Nós vimos a versão lendária, vimos a versão histórica, vimos também a respeito da sociedade e um pouco sobre a primeira fase da história de Roma, que é a monarquia. Então, a primeira fase, a cidade de Roma, ela era governada por reis, sendo que na tradição o primeiro deles foi Rômulo e teve 7 reis que governaram Roma. Hoje a gente vai ver a fase da República. Então, aqui é o processo que acabou levando ao fim da monarquia ao início da República. Então, a queda da monarquia foi um movimento dos patrícios, dos ricos. Só lembrando, os patrícios eram os mais ricos, descendentes dos fundadores da cidade, eles que tinham os poderes políticos. Então, os patrícios desejosos de manter seus privilégios contra a política popular de Sérvio Túlio, um dos reis, Tarquínio, chamado Soberbo, deu continuidade à política de seu antecessor, outro rei, e aí os patrícios reagiram contra aquela política, destronando Tarquínio e dando fim à monarquia. Então, o último rei foi Tarquínio, que foi derrotado, vamos dizer assim, pelos patrícios. Para a felicidade dos patrícios, o êxito do movimento foi assegurado pela boa parte do declínio da civilização etrusca, que não conseguiu realizar a intervenção pronta e eficaz em Roma. Então, assim nasce a fase conhecida como República. Na fase da República, o Império Romano ele era governado pelos magistrados, ainda tinha o Senado e também as assembleias que compunham essa questão da administração, os que governavam o Império, a República Romana. Então, a reorganização dos poderes na República. Vitoriosos, os patrícios, que eram os mais ricos, fizeram algumas modificações nas instituições do poder. O que antes era exercido pelo rei foi dividido e entregue a 2 cônsules. Então, como ficou essa questão do governo? Os 2 cônsules eram as pessoas que eram eleitas para governar. Eles ficavam apenas 2 anos como exercendo o poder. Geralmente eram os patrícios que comandavam e eles que comandavam toda a administração. Aqui a gente tem alguns dos cargos que faziam parte da questão da magistratura, os principais cargos. Então aqui a gente tem os cônsules, eram 2 no total. Eles, com a função deles, eram os governantes supremos, eram eles que comandavam, eles presidiam os cursos religiosos, comandavam o exército, tomavam todas as decisões. Tinha ainda os chamados pretores, que eram 2 também no total, eles exerciam a função judiciária, então eles comandavam a questão das leis. Um deles se ocupava com os processos entre os romanos e o outro com o processo entre romanos e estrangeiros, as confusões que tivessem entre os estrangeiros. Tinha ainda 2 edes. Os edes cuidavam do abastecimento, do policiamento e organização dos jogos e festas na cidade. Tinha os questores, que eram 8. Eram responsáveis pelas finanças, eles que comandavam a questão do dinheiro. Tinha os censores, que eram 2. Esses faziam o recenseamento dos cidadãos e de sua fortuna, então eles faziam a contagem da população, quanto dinheiro essa população tinha, para saber da onde poderia tirar esse dinheiro em caso de guerra. Tinha os tribunos da plebe, que eram 10, que foi uma das conquistas dos plebeus, que a gente vai estudar aí mais à frente. No início, eram exclusivamente plebeus, eram sacrossantos, isto é, tinham direitos especiais invioláveis e podiam vetar leis. E tinha um ditador. Em períodos excepcionais e graves, em situações de guerra, por exemplo, o Senado ele poderia ter o direito de indicar um dos 2 cônsules como ditador, que seria o responsável por mandar em condições extremas. Então ele assumiria todos os poderes para si. Outra parte do governo eram os senadores, o Senado. O Senado era composto de 300 membros vitalícios, então eles ficavam no poder até a morte. Eles não poderiam ser retirados. O Senado tinha entre suas funções básicas controlar a questão do tesouro público, do dinheiro. Além disso, era o Senado que propunha guerra ou paz.
eles não decidiam, mas eles tinham o poder de propor, ó, vamos para a guerra. Quem ia decidir era a Assembleia, mas eles tinham o direito de propor. E a outra parte que compunha essa questão dos responsáveis pela governança tinha as assembleias. A gente tem aqui 3 assembleias. A Assembleia é das tribos, que era composta pela reunião das tribos de cada local. Essas tribos, eles tinham a função, a Assembleia das Tribos tinha a função de eleger os questores e os edes, que iam assumir lá suas funções. Tinha a chamada Assembleia da Plebe, que tomava as decisões referentes aos plebeus, que era a maior parte da população. Eles votavam os assuntos de interesse dos plebeus. E tinha a Assembleia Centuriata, que ela era composta pela reunião dos cidadãos da centúria, que era uma unidade do exército. Então essa parte aqui era mais dos mais ricos. Essa Assembleia era quem tomava as decisões principais. Era ela que decidia, por exemplo, o Senado propunha ir para a guerra. Quem decidia se ia ou se não ia era a Assembleia Centuriata. Além disso, era eles que elegiam os cônsules, as pessoas que iriam mandar. Então, na aula passada, a gente estudou também a respeito da sociedade. Na sociedade romana, a gente tinha os patrícios, que eram os ricos que comandavam a política, tinham todos os seus direitos, e a grande maioria da população eram os plebeus, pessoas que não tinham direitos políticos, que lutavam em momentos de guerra, que tinham que tomar as decisões, em momentos de dificuldade eram eles que eram explorados, e com o passar do tempo, esses plebeus começaram a perceber isso. Então eles começaram a entender que eles eram importantes, então eles começaram a lutar por melhores condições. Então alguns fatores vão levar a algumas revoltas dessa classe plebeia. Por exemplo, a marginalização política, não poder participar da política. A discriminação, por que só os ricos tinham direitos? A desigualdade, geraram várias revoltas aí entre patrícios e plebeus. Os plebeus perceberam que eles eram importantes. Então, por exemplo, no momento de guerra, quem comandava o exército eram os patrícios. Mas quem lutava na guerra, a grande maioria do exército eram os plebeus. O patrício era o que dava a ordem, ó, vocês vão lutar bem com lá. Se morrer, ele mandou vocês morrer para aquele lado. Mas quem ia lutar eram os plebeus, que era o exército de uma forma geral. Eles perceberam que se eles não lutassem, Roma não tinha como se defender. Então, o que eles faziam? Geralmente, quando eles queriam alguma coisa para eles tomavam uma decisão. Chegava uma hora de guerra. Ó, vamos para a guerra. Os plebeus pegaram e perceberam que eles eram importantes. Eles faziam o seguinte: a gente só vai lutar se você der isso para a gente. Se não, a gente não luta. Geralmente, eles saíam da cidade de Roma, iam para cima de um morro que tinha lá próximo. Eles só voltavam para ir para a guerra se eles aceitassem e oferecessem aquilo que eles queriam. Então, assim, eles foram conseguindo alguns direitos. Por exemplo, direito de eleger o tribuno da plebe, aqui na Assembleia da Plebe. Antes eles não tinham esse direito. Ele poderia vetar as decisões contrárias aos plebeus. Então, esse representante iria tomar as decisões referentes à classe deles. Outros direitos que foram estabelecidos, por exemplo, a Lei das 12 Tábuas, primeiro código de leis da história de Roma. Ele assegurava a igualdade em patrícios e plebeus. Até então não existia lei escrita, a lei era apenas falada. Quando o patrício rico cometia um crime, vamos dizer que ele matou uma pessoa. O rico, quando matava, ele ia ser julgado, aí fazia o julgamento, como não tinha lei, a lei era apenas falada, sempre o rico era beneficiado. Então ele matou uma pessoa que dizia, não, vai pagar lá R$ 1.000, e ele vai ser solto. O plebeu, o pobre, cometeu o crime. Como não existia lei, era o seguinte, o pobre cometeu o crime, é o seguinte, ele vai pegar 100 anos de cadeia. O mesmo crime que o rico cometeu, ele não era preso, o pobre era. A lei das 12 tábuas foi a igualdade que foi estabelecida. Ela não era 100% cumprida, mas ela funcionava para alguma coisa. Eram as leis que foram pregadas na frente do Palácio da Justiça. Então a pessoa poderia ir lá e ver, ó, se cometeu o crime, isso aqui vale para rico e para pobre. Lei de Canuléia foi a lei que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, que era proibido. Lei de Licínia deu o direito dos plebeus a elegerem os cônsules anuais. E durante a fase da República, é a fase mais importante de Roma para a questão da expansão territorial. É quando eles vão aumentar o seu território, vão ter o máximo de expansão territorial. Então a gente tem aqui, ó, com o processo de expansão,
o povo conquistado formaram o exército, ou seja, a cultura desse povo não é destruída, mas são obrigados a entrarem no exército. Geralmente, quando a cidade de Roma entrava em guerra, eles iam lá e derrotavam a cidade vizinha. Eles pegavam os homens dessa cidade e colocavam dentro do exército romano. Com isso, eles ficando com o exército mais forte, iam preservando aquele povo. Só que isso vai gerar problemas que a gente vai estudar mais para frente, lá no final do Império Romano. Porque outra vez que eles fossem lutar contra aquela cidade, o exército ele era composto pelos antigos moradores, então poderia trazer alguns problemas. Roma se expande, mas a riqueza, o domínio se restringe a poucos. Apesar da expansão do aumento das terras, cada vez mais a concentração da riqueza ficou na mão dos patrícios. Os dominados, os povos que eram vencidos nessas guerras, geralmente eles acabavam sendo escravizados, eram submetidos como escravos. Aumentava-se o número de escravos, guerras, números de miseráveis e formava grandes latifúndios, grande concentração de terra. Então, os romanos nessa fase eles começam a expandir seu território pela questão do mar Mediterrâneo, coisa que eles chamaram de mar Austro, o nosso mar. Então, eles começaram a expandir seu território até que eles vão entrar em confronto com a outra cidade da época importante, que é a cidade de Cartago. Mas isso a gente vai estudar somente na próxima aula. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, podem entrar em contato, que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.